Tudo começou em uma madrugada gelada, de 13 de novembro de 1974, na pacata cidade de Amityville, Nova York. A casa de número 112 da Ocean Avenue estava silenciosa, até que o som abafado de tiros cortou a escuridão. Ronald DeFeo Jr., o filho mais velho da família, percorreu os corredores da casa com um rifle calibre .35 nas mãos. Um a um, ele assassinou seus pais e seus 4 irmãos enquanto dormiam. Nenhum deles reagiu, nenhum vizinho ouviu gritos. A cena era um retrato congelado do horror. Todos os corpos estavam de bruços, como se algo, ou alguém, tivesse os mantido paralisados até o fim. Quando a polícia chegou, o que encontrou parecia mais obra de um ritual macabro do que um crime comum. Mas essa era só a primeira camada de uma história que, décadas depois, ainda deixa o mundo inteiro arrepiado. A verdadeira pergunta que assombra esse caso não é apenas quem matou, mas sim o que estava naquela casa naquela noite. Ronald DeFeo Jr. foi preso no mesmo dia. Ele confessou os assassinatos com frieza, dizendo apenas que as vozes o mandaram fazer aquilo. Durante o julgamento, sua defesa tentou alegar insanidade, afirmando que ele ouvia comandos de forças sobrenaturais. Mas o tribunal não aceitou a teoria. Ele foi considerado culpado por 6 assassinatos e condenado à prisão perpétua. O que mais intrigava os investigadores não era só a brutalidade do crime, mas a ausência de qualquer sinal de luta. Nenhuma das vítimas tentou fugir ou se defender, e não havia sinais de que qualquer uma delas tivesse sido drogada. Como 6 pessoas poderiam ser mortas uma a uma, sem alertar as outras? A explicação lógica parecia não se encaixar no cenário. E foi aí que a lenda começou a crescer. 6 vidas foram tiradas naquela casa. Mas muitos acreditam que algo mais sombrio foi libertado ali. Um mal invisível que não terminou com os tiros, apenas começou com eles. 13 meses após o massacre, a casa foi vendida para um novo casal, George e Kathy Lutz, junto com os 3 filhos de Kathy. Eles sabiam da tragédia, mas o preço da casa, muito abaixo do valor de mercado, parecia irresistível. No começo, tudo parecia normal, mas bastaram poucos dias para que o terror voltasse a se manifestar. George acordava todas as noites, às 3h15 da manhã, o horário exato em que os assassinatos aconteceram. O frio era constante, mesmo com o aquecedor ligado. Portas batiam sozinhas, odores podres surgiam do nada e cruzes, penduradas nas paredes, viravam de cabeça para baixo. Kathy começou a ter pesadelos violentos e seus filhos afirmavam ver olhos vermelhos espiando pelas janelas. A tensão na casa se intensificou tanto que, no 28º dia, a família fugiu às pressas, deixando todos os pertences para trás. Eles nunca mais voltaram, e foi aí que o caso de Amityville deixou de ser apenas um crime e se transformou em um dos maiores relatos paranormais da história. Após a fuga da família Lutz, a história tomou proporções mundiais. Jornais, rádios e canais de TV queriam entender o que havia de tão maligno naquela casa. Foi então que o casal procurou os demonologistas Ed e Lorraine Warren, especialistas em fenômenos sobrenaturais. Ao entrarem na residência, Lorraine, conhecida por sua sensibilidade psíquica, declarou sentir uma presença maligna tão intensa que mal conseguia respirar. Ed tentou conduzir uma investigação, mas os resultados foram assustadores. Registros de sons inexplicáveis, campos eletromagnéticos alterados e fotografias com figuras sombrias, onde não havia ninguém. Uma das imagens mais conhecidas é a de um menino fantasma, com olhos brilhantes, espiando do corredor, uma figura jamais identificada. O casal Warren afirmou que a casa estava possuída por uma entidade demoníaca de grande poder. Desde então, a casa virou símbolo do terror e inspiração para livros e filmes. Mas por trás de tudo isso, a verdadeira pergunta permanece: seria a casa realmente amaldiçoada? Ou a maldição estava nas pessoas que ousaram viver ali? Com o passar dos anos, muitos tentaram desacreditar os eventos de Amityville, alegando que os Lutz teriam inventado tudo por dinheiro ou fama. De fato, o caso virou um best-seller e originou uma franquia de filmes de terror. No entanto, o que permanece é um rastro de evidências inexplicáveis e depoimentos consistentes, que desafiam qualquer explicação racional. Investigações independentes, médiums, jornalistas e até céticos entraram naquela casa, tentando descobrir a verdade. Muitos saíram abalados. O mais perturbador é que, mesmo décadas depois,
Quem passa pela Ocean Avenue sente um peso no ar, como se algo ainda habitasse o local. A casa já foi reformada, o número foi mudado, e novos moradores vivem lá, evitando a mídia. Mas os ecos daquele novembro de 1974 ainda ressoam entre as paredes. Talvez o verdadeiro horror de Amityville não esteja nas assombrações, mas na possibilidade de que o mal possa se manifestar em qualquer lugar, silenciosamente, até ser tarde demais. Afinal, algumas casas guardam mais que memórias. Elas guardam segredos que o tempo não consegue enterrar. Se você chegou até aqui é porque algo dentro dessa história também te chamou. E talvez você tenha sentido o mesmo arrepio que tantas pessoas relataram ao se aprofundar no caso de Amityville. Mas antes de fechar esse vídeo, pare e pense. Quantas casas antigas você já passou na sua cidade, achando que eram apenas construções antigas? E se algumas delas escondessem segredos tão sombrios quanto os de Amityville? Agora imagine, se tudo isso aconteceu mesmo, se forças que a ciência não explica ainda habitam certos lugares, o que mais está sendo escondido de nós? Se você quer continuar descobrindo os segredos que o mundo tenta enterrar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque nos próximos vídeos vamos mergulhar ainda mais fundo, nos arquivos ocultos que ninguém tem coragem de mostrar. E lembre-se, o verdadeiro terror é aquele que ninguém acredita, até viver. Nos vemos no próximo caso.